Olá, aluno! Tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou a professora Ellen Mendonça e nesse vídeo eu irei resolver as atividades da semana 1 do Plano de Estudo Tutorado do segundo ano, volume 4. Vamos lá? Bom, antes de começarmos as atividades, eu peço que se inscreva no canal e ative as notificações. Assim, irá receber todas as dicas que estou trazendo para você. Se tiver alguma dúvida no decorrer das atividades, registre nos comentários que irei ajudá-lo. O tema da nossa aula dessa semana, é sobre energia de ligação, como calcular o ΔH utilizando as energias de ligação. Bom, e o que é mesmo energia de ligação? Quando ocorre uma reação química, há a ruptura das ligações dos reagentes e a formação de ligação para resultar em produtos. Na ocorrência de uma reação química, há a ruptura das ligações dos reagentes e há a formação das ligações para resultar os produtos. E o saldo energético entre essa energia absorvida na ruptura das ligações e a energia liberada na formação das ligações determina o ΔH desta reação. Bom, então o que é mesmo energia de ligação? É a variação de entalpia da quantidade de calor envolvida verificada na quebra ou ruptura de uma determinada ligação química, supondo que todas as substâncias estejam no estado gasoso a 25 graus Celsius e 1 atmosfera. Bom, e como calcular então o ΔH de uma energia de ligação? O saldo energético entre a energia absorvida na ruptura das ligações e a energia liberada na formação das ligações determina o ΔH dessa reação. Então, a gente calcula o ΔH através da quantidade de energia envolvida na quebra das ligações e a quantidade de energia liberada na formação das ligações. É importante lembrar que quanto maior a energia de ligação, mais forte é a ligação, ou seja, mais difícil de quebrá-la. Então, vamos aí calcular a variação de entalpia envolvida na reação a seguir. Lembrando que na ruptura de ligações dos reagentes ocorre absorção de energia e na formação das ligações para resultar os produtos ocorre formação das ligações. Inicialmente, para calcular a ruptura das ligações e quanto de energia envolve aí na ruptura das ligações, nós vamos identificar as ligações presentes. Nós temos aí o HI, que vai ser quebrado essa ligação, ela vai ser quebrada. Então, para cada 1 mol de HI, nós temos aqui, de acordo com a tabela, 298,4 de energia. Então, como nós temos 2 mols, então nós vamos multiplicar esse valor por 2. Então, 2 mols de ligação que vão ser rompidas de HE vai dar um total de 596,8 de energia absorvida. Bom, calculando do CL2, como nós temos somente 1 mol, aqui na tabela o valor de energia 242. Então, 1 mol de ClCl, 242. Vamos somar essa quantidade de energia envolvida na ruptura das ligações. Então, nós temos um total aí de 838,8 kJ de energia absorvida aí nas rupturas dessas ligações. Vamos agora calcular a quantidade de energia liberada na formação das ligações. Então, nós temos do HCl, são 2 mols de HCl. Aqui na tabela, cada 1 mol são 430,9. Se são 2, nós vamos multiplicar por 2. Do I2, nós temos aí a formação de uma ligação. A quantidade de energia envolvida é 150,9. Como nós temos 1 mol, então 150,9 kJ somados com os 861. Então, no produto, a quantidade de energia liberada na formação das ligações vai ser um total de 1.012,7 kJ. Como o ΔH é o saldo energético entre a energia absorvida e a energia liberada no produto, então assim nós podemos somar esses dois valores, que é o cálculo do ΔH, que é a quantidade de energia absorvida mais a quantidade de energia liberada. Então, nós vamos ter 838,8 mais a quantidade de energia no produto, que é menos 1.012,7.
nós vamos ter um total de energia de 137,9 kJ liberados de energia. Então, nós temos aí uma equação onde o ΔH dessa reação é exotérmico, ok? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, registre nos comentários. Bom, vamos então à correção das atividades. Atividade 1. O gás propano é um dos integrantes do GLP, que é o gás liquefeito do petróleo. Dessa forma, é um gás altamente inflamável. Abaixo está representada a equação química de combustão completa do gás propano. Na tabela são fornecidos os valores das energias de ligação, todos nas mesmas condições de pressão e temperatura da combustão. Assim, a variação de entalpia na reação de combustão de 1 mol de gás propano é igual a... A gente já percebe que a nossa equação já está balanceada. Nós vamos identificar aí qual é a quantidade de energia envolvida nessa reação, utilizando as energias de ligação. Bom, então o primeiro passo é a equação já está representada, nós vamos calcular a energia total aí envolvida na ruptura das ligações nos reagentes. Então, vamos lá. Inicialmente, vamos desmembrar essa fórmula estrutural, porque nós temos aqui C3H8. Então, coloquei aqui a fórmula de maneira que você visualize todas as ligações hidrogênio-carbono ou carbono-hidrogênio, que é a mesma, né? Então, aqui na tabela nós temos carbono e hidrogênio. Então, quantos mols de ligação nós temos aqui? Então, se a gente começar a contar daqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mols de ligação carbono e hidrogênio. No oxigênio, nós temos 5 mols de ligação oxigênio-oxigênio. No gás carbônico, nós temos 3 mols, mas aqui nós temos 2 ligações carbono-oxigênio. E na água, nós temos 4 mols de água. Então, nesse caso, nós vamos ter 4 vezes 2 mols de ligação HO. Então, como é que vai ficar isso? Segundo passo, calculando aí o ΔH dos reagentes. Como nós dissemos aqui, nós temos 2 mols de carbono-carbono. Porque nós temos uma ligação carbono-carbono, aqui nós temos outra. Então, para quebrar essa ligação carbono-carbono, nós já identificamos aqui na tabela 348 kJ por mol. No hidrogênio com carbono, que é a ligação carbono-hidrogênio ou hidrogênio-carbono, nós temos 8 mols de ligação. Então, mais 5 mols de ligação oxigênio-oxigênio. Então, essas são as quantidades de ligações que nós temos no reagente. Agora, substituindo os valores de cada uma delas. Então, carbono, 348. Carbono e hidrogênio, 413. E oxigênio, 498. Então, fazendo essa continha, nós vamos chegar aí num resultado de a quantidade de energia absorvida no reagente de 6.490 kJ. Lembra que a ruptura é energia absorvida, então por isso nós colocamos aqui o valor de energia positivo. Então vamos ao próximo passo, que é calcular a quantidade de energia envolvida na formação das ligações, que são no produto. Bom, então nesse caso nós temos aqui 2 ligações oxigênio-carbono ou carbono-oxigênio, que é a mesma coisa, vezes 3. Então, um total de 6 ligações carbono-oxigênio estão sendo formadas. Mas nós temos aqui 2 mols de ligações de hidrogênio e oxigênio, vezes 4, que dá o total de 8 ligações oxigênio e hidrogênio. Então, substituindo os valores, nós vamos ter aí a ligação carbono-oxigênio de 744 kJ e de OH 462. Então, resolvendo essa continha aí, nós temos que nos produtos a energia é sempre liberada e o valor
é negativo. Então, por isso, a quantidade de energia envolvida aí no produto, 8.160. Agora, nós podemos calcular aí o saldo energético, que nada mais é do que somar essa quantidade de energia envolvida na quebra com a quantidade de energia envolvida na formação das ligações. Então, é nosso quarto passo, que é identificar aí a quantidade de energia envolvida, que dá um total aí de 1.670 kJ por mol de energia envolvida nessa reação química. Então, a alternativa correta aí é letra A, certo? Atividade número 2. A reação de cloração do metano em presença de luz é mostrada abaixo. Considere os dados da energia das ligações abaixo e responda a energia de ligação carbono-cloro no composto CH3Cl, que é o cloreto de metil ou cloreto de metano, é letra A, 33 kcal, 56, 60, 80, 85. Então, utilizando aí as energias de ligações, vamos calcular a energia envolvida na ligação de carbono com o cloro. Bom, então vamos inicialmente, que é o primeiro passo aí, nós escrevemos a fórmula estrutural para identificarmos a quantidade de ligações que vão ser rompidas e vão ser formadas. Bom, então o CH4 nós temos 4 mols de ligação carbono-hidrogênio, do Cl2 nós temos 1 mol, do CH3Cl nós vamos ter 3 mols de ligação carbono-hidrogênio e vamos ter 1 mol de ligação carbono-cloro, que é justamente essa ligação que o exercício pede para a gente calcular quanto de energia que vai liberar na formação dessa ligação. E o HCl nós temos 1 mol de ligação HCl. E a quantidade de energia envolvida nessa reação é 25 kcal de energia liberada. Bom, então vamos ao cálculo da quantidade de energia envolvida nos reagentes. Lembrando que no reagente é ruptura de ligação e o ΔH é positivo. Então, nós identificamos já que temos aqui 4 mols de ligação carbono-hidrogênio e 1 mol de ligação cloro-cloro. Então, para quebrar essas ligações, nós vamos substituir os valores da tabela, que foi dado aqui, cada 1 mol de ligação carbono-hidrogênio, 105. Então, como nós identificamos que temos 4 mols de ligação carbono-cloro, então nós temos aqui um total de 4 mols de ligação. Então, nós vamos multiplicar esses 105 de cada 1 mol por 4, uma vez nós temos 4 mols de ligação. Do ClCl nós temos só 1, equivale a 58 kJ, então nós vamos multiplicar por 1 mol. Então, o valor da quantidade de energia envolvida no reagente, nós vamos ter aí um total de 478 kJ de energia absorvida. Vamos então ao segundo passo, que é calcular a quantidade de energia envolvida no produto, que é a formação de ligação. Lembrando que a formação de ligação nós temos o ΔH negativo. Então, identificando aí a quantidade de mol de cada uma das ligações e lembrando que nesse caso nós temos que descobrir qual que é a quantidade de energia envolvida na formação da ligação cloro com o carbono. Então, nós já identificamos que tem 3 mols de ligação carbono-hidrogênio, cada 1 mol de acordo com a tabela 105. Temos 1 mol de ligação ClCl, mas esse é o que o exercício pede. E temos aí 1 mol de ligação hidrogênio-cloro, que é 103 kJ. Fazendo aí a soma dessa quantidade de energia, nós vamos encontrar aí um valor de 418, que é a soma do 315 mais o 103, mais a ligação carbono-cloro, que é o que o exercício pede para a gente calcular. Fazendo agora o quarto passo, que é o saldo energético, que é a gente calcular a quantidade de energia envolvida. Mas nesse caso, nós já temos a quantidade de energia envolvida na reação. Nós temos que calcular a quantidade de energia liberada na formação da ligação de carbono com
o cloro. Então, para isso, nós vamos fazer a soma, né, das ligações. O ΔH é menos 25, o 478 é a energia envolvida no reagente, que é o 478, e vamos somar a quantidade de energia do produto, que é o menos 418, menos o C, que é o carbono Cl. Então, fazendo essa soma, nós vamos encontrar aí um valor de ligação do ClCl de 85 kcal por mol. Então, nós temos aí a alternativa E, certo? Atividade 3. Calcule a variação de entalpia na reação de 2 mol de HBr mais 1 mol de Cl2, formando aí 2 mol de HCl mais 1 mol de Br2, conhecendo as seguintes energias de ligação, todas nas mesmas condições de pressão e temperatura. Foram dadas as energias de ligações entre os átomos. Vamos inicialmente fazer a fórmula estrutural para facilitar a identificação aí das ligações envolvidas nos reagentes e nos produtos. Então, HBr, nós temos aí equivalente à ligação, são 2 mols, ClCl. No produto, nós temos 2 mols de HCl e 1 mol de Br2. Então, nesse caso, inicialmente vamos calcular a energia envolvida nos reagentes. Como nós temos 2 mols de HBr, então nós vamos aqui multiplicar para cada 1 mol 87,4, então nós vamos multiplicar por 2 mols. O ClCl nós temos somente 1 mol de ligação, que é o 57,9, então vezes 1, que é o equivalente a 1 mol. Vamos somar essa quantidade aí de energia e vamos ter aí no reagente 232,7 kJ de energia absorvida. Vamos agora calcular a quantidade de energia envolvida na formação dos produtos. Então, nós temos aqui do Cl2, são 2 mols. Então, nós vamos multiplicar 2 vezes a quantidade de cada energia da formação de cada ligação aí do HCl. Do Br2, nós temos 1 mol, então nós vamos multiplicar 1 vezes 46. Então, fazendo essa continha aí, nós vamos achar aí um valor de 252,3 kJ de energia liberada. Lembrando que no reagente nós temos a ruptura é endotérmico. No produto nós temos formação de ligação é exotérmico. Então, para a gente calcular o ΔH dessa reação utilizando as energias de ligação, então nós fazemos aí o ΔH, que é a energia envolvida no reagente, mais a energia envolvida no produto, que é a energia absorvida no reagente e a energia liberada no produto. Então, somando 232,7 mais o 252,3, lembrando que aqui nós temos um valor no produto que é negativo, então nós vamos dar um saldo aí de 19,6, um saldo energético de 19,6 kJ por mol de energia liberada. Então, essa reação, ela é uma reação exotérmica, certo? Atividade 4. A BMW testa veículos movidos a hidrogênio e antecipa uma novidade que chegará ao mercado futuro. A indústria aposta no hidrogênio como um dos mais promissores substitutos da gasolina. Ele não depende de reservas estratégicas e é facilmente obtido com a quebra da molécula de água. Em vez de dióxido de carbono, o escapamento expele água. O hidrogênio pode zerar a emissão de poluentes por veículos no futuro. Com base nos dados da tabela a seguir, qual a variação de entalpia para a reação, no caso aí da combustão do hidrogênio, né? Qual a quantidade de energia envolvida? Para isso, nós vamos utilizar a energia de ligação das ligações envolvidas nessa reação. Bom, inicialmente vamos identificar quais as ligações envolvidas. Como temos 2 mols de hidrogênio, cada 1 mol de hidrogênio equivale aí a 437 kJ de energia. Cada 1 mol de ligação de oxigênio que vai ser rompida tem aí o valor, de acordo com a tabela, de 494 kJ. Então, substituindo esses valores, nós vamos encontrar aí um valor
de entalpia do reagente de 1368. Como sabemos, a energia envolvida na ruptura ou na quebra das ligações nos reagentes é um valor endotérmico. Então, esse calor ele é positivo. Então, nós temos aí que a entalpia dos reagentes é 1368 kJ, ou seja, 1368 kJ de energia absorvida. Vamos agora calcular a energia envolvida no produto. O nosso produto é a água. Cada molécula de água, nós temos 2 mols de ligação oxigênio e hidrogênio. Então, como nós temos 2 mols de moléculas e temos mais 2 mols de formado dessa molécula, então nós vamos ter um total de 4 mols de ligação hidrogênio e oxigênio. Então, substituindo cada um valor de ligação é oxigênio e hidrogênio que é formado, tem aí um valor de 463 kJ. Então, multiplicando por 4, dá um total de energia do produto de 1852. Como sabemos, a energia envolvida no produto, que é responsável pela formação das ligações, é um processo exotérmico. Então, essa quantidade de energia ela é negativa, ou seja, 1852 kJ de energia liberado. Então, para a gente calcular o ΔH da reação, é só fazermos aí o balanço do saldo energético, ou seja, quanto de energia foi absorvida, quanto de energia foi liberada. Então, substituindo os valores, nós vamos ter um total de energia liberada de 484, uma vez que a quantidade de energia liberada é maior do que a absorvida. Como esse valor é referente a 2 mols da formação de água, o exercício pede por cada 1 mol de água. Então, nós devemos dividir essa quantidade de energia por 2. Então, a nossa resposta correta é a letra B, certo? Atividade 5. Dadas as seguintes energias de ligação em kJ por mol, calcule o valor da energia térmica em kJ por cada 1 mol de amônia envolvida na reação representada por 1 mol de nitrogênio reage com 3 mols de hidrogênio, formando aí 2 mols de amônio. Bom, foram dadas aí as energias de ligação envolvidas na reação, que é o do nitrogênio 950, para quebrar uma ligação tripla, ou para formar, do hidrogênio 430, do nitrogênio com hidrogênio 390. Então, inicialmente, nós vamos escrever a fórmula estrutural das moléculas envolvidas. Então, nós temos que o nitrogênio forma 3 ligações com outro nitrogênio, o hidrogênio forma uma ligação com outro hidrogênio, lembrando que nós temos aqui 3 mols de ligação, né? Então, eu já deixei ele aqui. Do NH3, nós vamos ter 3 mols de ligação NH, né? Vezes 2, que são a quantidade de mols aí da reação. Bom, então, calculando a energia do reagente, nós temos aí 1 mol de ligação NN e 3 mols de ligação HH. Substituindo de acordo com os valores da tabela, nós vamos encontrar um valor de 2.240 kJ. Então, nós sabemos que a energia envolvida na ruptura das ligações é um processo endotérmico, então esse valor ele vai ser positivo. Bom, vamos então agora calcular a quantidade de energia envolvida no produto. Como eu disse, nós temos 6 mols de ligação NH, ou seja, 3 mols de ligação da molécula, que multiplicado com 2 mols de cada NH3 formado. Então, nós temos um total aí de 6 vezes 390, que é a quantidade de energia envolvida aí na formação de uma ligação nitrogênio-hidrogênio. Calculando, 2.340. Como sabemos, a formação de ligações é um processo exotérmico. Então, esse 2.340 vai ser um valor negativo. Para a gente calcular o ΔH da reação, nós vamos fazer um balanço, um saldo energético, ou seja, somar a quantidade de energia envolvida no reagente no produto. Bom, nós temos então que
O ΔH é um valor de 100 kJ de energia liberada. Bom, e lembrando que nós temos aqui essa quantidade de 100 kJ é referente a 2 mols de ligação. Então, nós devemos dividir esse valor por 2. Como o exercício pede que a entalpia de formação é por 1 mol de NH3, na equação nós temos são 2. Então, esse valor de 100 deve ser dividido por 2 e a nossa resposta de ΔH é 50 kJ por mol. Bom, assim nós finalizamos as atividades da semana 1. Se você tiver alguma dúvida, peço que registre nos comentários. Se as atividades te ajudaram a responder de alguma forma, a entender de alguma forma o conteúdo dessa matéria, peço que deixe seu joinha e na próxima semana nós temos aí mais atividades. E espero você até lá.